de louvar nosso Deus. Aleluia, aleluia. Que o seu amor é sem fim. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Palavra da salvação. Caríssimos padres e diácono, irmãos e irmãs muito amados, a Eucaristia é o sublime na igreja. Escutamos a narrativa evangélica. E cremos, a igreja crê no pão vivo descido do céu e nas palavras de São João, capítulo 6 do seu Evangelho. Grande discurso sobre o pão da vida, que deveríamos saber de cor. Já aqui poderíamos encerrar a nossa homilia, mas ousamos ir mais um pouco adiante. Para viver
O homem precisa alimentar-se para nutrir suas energias diárias. Ele precisa de pão, de alimento. Nós somos assim. Precisamos de tudo e de todos. Tão séria quanto a fome do corpo é a fome da alma. Jesus vai falar isso no grande discurso do fim dos tempos. Mateus 25, versículo 31 e seguintes. A narrativa do juízo final. O que muitos sofrem, porém, é a fome da verdade. Pois não é o consenso que faz a verdade, é a verdade que faz o consenso das coisas. O risco é, de tanta fome, aceitarmos qualquer alimento que for aparecendo na nossa porta, nas nossas caminhadas, em nossas convivências, ambiente de trabalho, de escola, etc. De tanta fome, aceitarmos qualquer pregação e qualquer prato que nos ofereçam, de doutrinas várias, doutrinas diferentes, sem consistência. As seitas, por exemplo, quantas vezes já bateram a nossa porta nos oferecendo a revistinha Despertai das Testemunhas de Jeová, ou o jornal da Universal, e você ainda compra, seja na porta, seja na rua, ainda compra. O que as seitas oferecem, sobretudo aos jovens? Ter cuidado com qualquer comida que se ofereça, ou qualquer tipo de pregação, ou mesmo pregador. O mundo tem fome de Deus, nós o sabemos. Mas nem sempre o que se lhe põe à mesa é coisa de Deus. Nem sempre. Comem-se de tudo que se aparece. Ateísmo, materialismo, espiritismo, magia, superstição, ganância, mentira, etc, etc. Mas não se come, nem se aceita aquilo que Deus dá, aquilo que Deus oferece. Nós temos a verdade que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas precisam escutar. No mundo e numa época de gente desorientada, o povo anda na corda bamba, como dizem, e onde os conceitos fundamentais da vida estão à deriva, ou comandando para trás. Estão à deriva. A igreja tem, nós temos, e a igreja tem e oferece o remédio para as doenças do mundo. O remédio que o mundo precisa, dizia o Santo Padre, é a Eucaristia. O remédio para nossas doenças, para as enfermidades do mundo. Não é possível reconhecer o corpo de Cristo se não se leva em conta os irmãos, as pessoas, irmãos e irmãs. Primeiro, não se pode comungar sem fé. Ninguém deveria comungar sem fé. Não haverá nenhum mérito, nenhuma graça. Ninguém será beneficiado, aquele que comunga sem fé. Depois, não podemos nos aproximar do altar para receber o corpo do Senhor, nos alimentar dele,
quando desprezamos o irmão, desprezamos o nosso semelhante e o deixamos com fome ou com frio, ou como um bicho qualquer. A Eucaristia é o centro da vida da igreja, que é, antes de tudo, uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão da igreja. É isso que distingue a igreja de todas as demais religiões, de todas as demais igrejas. A sua comunhão, a sua unidade. Somos uma família, comungamos o mesmo corpo do Senhor, a mesma fé, os mesmos sacramentos. A vida de comunhão da igreja. A igreja não é só um instrumento de evangelização, mas também tem por missão ser um lugar onde podemos experimentar nossa união com Cristo e a união entre nós. É o único lugar que podemos ter essa dupla comunhão, experimentar essa graça. A Eucaristia é, habitualmente, a única mesa do Cristo que os cristãos conhecem. E é ali que a celebramos. Porém, ao participarmos desta mesa, não podemos esquecer ou ignorar a outra mesa, que é a mesa da partilha, que é a mesa da comunhão, a mesa universal, onde ao redor dela nos sentamos, nos deveríamos sentar, pelo menos como irmãos. Nem nos sentamos ao redor dela como irmãos, nem comemos da mesma comida. Nem muitos milhares não experimentam, não comungam, nem partilham da mesma comida, do mesmo pão plantado para todos. Assim é a vontade de Deus. Nosso encontro na missa deve recordar que Deus nos chama a preparar na vida diária e na vida presente o banquete que Ele reserva a toda a humanidade na vida eterna. Jesus falou muitas vezes desse banquete em suas parábolas. É tarefa nossa unir e reconciliar a todos os homens, a todas as pessoas. Essa é e será sempre o êxito maior da igreja, pois o êxito da igreja, já o disse, não está nos seus encontros, em suas assembleias, em seus movimentos. Não está aí, em primeiro lugar. O êxito da igreja está no crescimento das pessoas, na salvação das almas. E o êxito maior da igreja será sempre esse, a reconciliação de todos em Cristo e entre nós. O resto é consequência. É consequência. Fazei isto para celebrar a minha memória, diz o Senhor. Cada vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, afirma Paulo. As Eucaristias que celebramos de todos os tempos, ontem, hoje e amanhã e sempre, recordam que a morte de Cristo ocupa todo o tempo, até o seu regresso, até a sua volta. Haveremos de celebrar a sua memória. Fazei isto para celebrar, não é para um simples recordar. Não é, a Eucaristia não é lembrança, não é recordação. É presença, é presença.
é atualização da entrega total de um Deus, é presença. Não se pode deter ou mudar a história. Não é, em primeiro lugar, o progresso técnico que nos impulsiona para frente. Não é. Porém, bem mais, as exigências de justiça nascidas da morte de um inocente. E Deus é esse inocente. E nele, todos os inocentes que nós possamos nos lembrar aqui e agora, os inocentes todos do mundo que não têm vez nem voz, aos quais foram negados ou negadas as coisas boas da vida. A esses nossos irmãos, os inocentes, e um número sem conta, esses anônimos, são nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos, mais necessitados, os mais miseráveis, os mais excluídos, os mais pequeninos, que nos falam os evangelhos. Essa morte, a morte do Senhor, não nos permite ter paz nem repouso. A igreja recorda e celebra a morte de Cristo, para que novas energias surjam continuamente desse sacrifício, tanto para julgar como para reconciliar e para despertar em nós o amor agradecido. Temos que ter um amor agradecido para com Deus. Aquilo que celebramos nos desperta, nos tirando, nos sacudindo, nos acordando da anemia ou de uma certa anestesia espiritual que está dentro da igreja, que não vemos fora muito mais, porque eles não comungam o que nós comungamos, mas nós que aqui vivemos diariamente temos essa anemia. Devemos pedir perdão a Deus. Essa anemia, essa anestesia, esse disfarce. Parece que às vezes estamos dormindo dentro da igreja. Na celebração eucarística, repetimos algumas vezes que o Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Isso foi para experimentar você. O Senhor esteja convosco. A quadra ainda não respondeu toda, mas é o que nós falamos. Se Ele está no meio, pedimos que Ele esteja no meio de nós e ainda não nos convertemos. Não está lá em cima, nem lá longe, está entre nós. Em Belém, Deus não encontrou lugar para nascer. O Senhor das galáxias, das estrelas, de todo o cosmos, do mundo inteiro, não encontrou lugar para nascer. Eis que Maria e José batiam em cada porta, em cada estalagem, em cada barraco. Deus não teve lugar para nascer. Foi nascer em meio a animais. Isaías capítulo 1, profeta Isaías. Mas Ele que não teve lugar para nascer, quer morar em nosso coração, e vem morar pela Eucaristia em nosso coração, ou em nossos corações.
Aquele casal milionário que tinha um altar cheio de imagens ao redor de uma Bíblia muito bonita, daquelas bem grandes que a gente gosta de comprar e ter como enfeite no canto da sala, nossa casa, como enfeite, fica bonito. Mas mantinha operários em trabalho escravo em sua propriedade. Também achava que Deus mora lá em cima, no céu, bem distante. Para eles, Deus era cego, não via ou não ligava para o que faziam. Deus esteve aqui, meus amados irmãos, e deixou claro que nós temos que pensar na dor dos outros. Só falar de Deus não salva ninguém, não salva as pessoas. Jesus também deixou claro que nosso encontro com Ele, naquele dia definitivo e final, vai depender do que fazemos pelos sem pão, pelos sem roupa, pelos sem água, pelos sem teto, pelos amigos, por aqueles que não têm amigos, e etc. Volta novamente a citação evangélica de Mateus capítulo 25, versículo 31 e seguintes. O discurso escatológico do juízo final. A Eucaristia é o coração da Assembleia Cristã. É o nosso coração. E um organismo sem coração não funciona. Porque é o músculo mais importante do corpo. Não funciona. A Eucaristia deve ser o nosso coração. O coração da comunidade cristã que pulsa. É o sacramento da Caritas Dei. O sacramento da caridade de Deus. Recorda São Paulo, 1 Coríntios 10, 16. É comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Nessa comunhão se reforçam os laços da caridade que nos unem e passamos a ser um só corpo no Senhor. Uma só coisa. Presença de Cristo, que é amor, porque Cristo veio do amor. Deus é amor. 1 João 4. Deus é amor. Maria também é amor. Jesus veio de Maria. O amor escolhido para nos trazer Jesus. No momento da última ceia, isso é importante, ele ensina a seus discípulos as exigências desse amor. Unidade, diaconia e serviço e doação total. Jesus ensina ali, na última ceia, João 13 em diante, até levam 4 capítulos, 5 capítulos, de João 13 a 17. As exigências desse amor, a unidade, o trabalho de equipe dá retorno. É como uma grande sinfonia, uma grande orquestra. Hoje eu estava observando muitos de vocês ali organizando os tapetes na rua para Jesus passar. Daqui a pouco a gente poder passar com Jesus por ali. Estava olhando como seria bonito, como seria bom se a gente vivesse assim. Nessa sintonia, todos voltados para uma coisa só, para um objetivo só. Somos todos diferentes, viemos de lugares diferentes, mas a beleza da igreja está aqui. A beleza da unidade da igreja, da comunhão da igreja, é essa diferença.
Essa diferença de todos nós. O trabalho de equipe dá retorno, repetimos. E o primeiro efeito da Eucaristia é promover a comunhão entre a gente, entre nós. Jesus pediu que fôssemos uma coisa só, como Ele e o Pai, uma coisa só. Primeira exigência do amor. Segunda exigência, a diaconia, o serviço. Estou no meio de vós como aquele que serve, afirma o Senhor. E a doação total, Jesus dá a entender e explica aos apóstolos que a salvação não se dará sem a sua entrega total, a entrega de si mesmo, a entrega de si próprio, que é a cruz. Deus não me convocou para ser bem-sucedido. Ele me convocou, em primeiro lugar, para ser fiel. Isso é maravilhoso. São palavras de Madre Teresa de Calcutá. Vou repetir. Deus não me convocou para ser bem-sucedida, diz ela. Ele me convocou, em primeiro lugar, para ser fiel. Para isso nós estamos aqui. Para isso fomos convocados pelo pároco para essa tarde aqui. Em nome da Eucaristia, para sermos fiéis. Fiéis a Cristo e à Igreja. E o amor exige fidelidade. E o amor exige organização. Porque Deus não gosta da desordem. A igreja é um amor organizado. Um amor organizado. Finalmente. Quando se trata da Eucaristia, não usamos a expressão isto significa, não, e sim, isto é meu corpo, como nos diz o Senhor. Isto é o meu corpo. E para os entendidos em português, usa aqui o pronome demonstrativo. Isto é. A fé na Eucaristia, meus amados irmãos e irmãs, supõe a capacidade de crermos que se Cristo fez todos aqueles prodígios e milagres na Palestina, na Terra Santa, dominou o mar, expulsou demônios, ressuscitou Lázaro e curou enfermidades várias, Ele também pode transubstanciar pão e vinho e dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele pode transubstanciar. Se Deus pode transformar, então pode transubstanciar, isto é, mudar uma substância noutra substância. A substância do pão feito de trigo na substância do seu corpo. Isso é belo demais, isso é maravilhoso. Se pode estar em toda parte, então pode de modo peculiar no pão consagrado. No pão consagrado. Leiam em casa quando tiver tempo. 1 Coríntios 11. Diz Paulo que recebeu do Senhor o que também ensinou e nos ensina. O texto mais antigo da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. A igreja é clara quanto a esta fé no corpo, sangue, alma e divindade, presença real do Senhor na Santíssima Eucaristia. Quem é católico não brinca de Eucaristia, não brinca. Um católico que compreende a importância do mistério da Eucaristia jamais deixa de ser católico. Jamais deixará o catolicismo. Se ele compreende a importância do mistério da Eucaristia em sua vida.
digam conosco. Pode ficar de pé. Já chega, já falei muito. Meu Deus, Tu, somente Tu, eu confio em Teu chamado, em Tua inspiração, em Tua santíssima presença. Tu, somente Tu, não me desapontarás. Amém. Digam amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem